Hoje nós vamos falar a respeito da cloroquina e o que esses animais militantes, cegos, têm feito a respeito disso. Ontem eles subiram uma tag no Twitter, que ficou entre as principais, dizendo o seguinte, vejam só, leia bem. Isso depois do ministro da Saúde ter liberado para pacientes moderados e graves o uso e a Anvisa permitir aos médicos prescrever não só a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina. Por que os caras fazem isso? Por que eles fazem algo assim? Porque eles querem lá no cargo de ministro da Saúde o Trevas, o cara que era do PCdoB, que passou 30 anos no MDB do Renan Calheiros e que foi alvo ali de investigações a respeito da empresa da B2T. Por que os caras fazem isso? A própria Nishi Yamaguchi diz que era adequada a posição do Ministério da Saúde. Diz que também esperava evidências mais robustas, que era perfeita a decisão da Anvisa permitir ao médico, ele com conhecimento do paciente, prescrever essas duas coisas. Por que os caras criam isso? Por quê? Todos nós com a esperança que isso dê certo, para que os caras querem criar esse embate? Por que eles querem arruinar a reputação do ministro da Saúde? Porque ele foi contra o mito. Ele foi pro Jorge Mateus e puxando, e o mito não foi. Para que isso? Nos Estados Unidos, ontem, em 24 horas, mais 1.736 pessoas se foram em um dia. Em um dia. E lá eles estão começando a utilizar também. Por que fazer esse tipo de assassinato de reputação? E vem Eduardo Bolsonaro dizendo cinicamente, não me lembro de ter visto no mundo algum remédio que foi politizado. O Brasil não é para principiantes. Vocês estão politizando também. Vocês, o sacana do Dória, todo mundo está politizando. O povo não quer saber disso. Todos estão politizando, o mito politiza, o Witzel politiza, Dória politiza, os governadores, todo mundo quer um pouco de holofote para si. É o povo que está se lascando. E aí vem esses caras aqui e aí eles ligaram lá o botão. Não, é para queimar o ministro da Saúde. Tá aqui, ó, direita da opressão. Que são lá os caras ligados ao gabinete do Carluxo. Vem e diz o seguinte, ó. Mandetta em conluio com o Partido Comunista. Preciso falar mais alguma coisa? Aí ele mostra aqui um print como se isso fosse a prova mais absurda e cabal de que sim, o ministro da Saúde é um comunista infiltrado. Tá aqui, ó, Embaixada da China no Brasil. O embaixador Wang Yang acaba de conversar com o ministro da Saúde, Mandetta, trocaram opiniões sobre o fortalecimento da cooperação entre os países no combate a essa coisa terrível que nós estamos vivendo hoje. Meu irmão, é só a realidade. Todos os países do mundo estão comprando máscaras, EPIs e respiradores da China. É isso. Os Estados Unidos, inclusive, afanou 600 respiradores nossos, porque todo mundo está correndo atrás do seu. É lógico que a embaixada americana vai dizer que não. Mas isso foi o que aconteceu. Essa é a realidade. Agora não, o cara é o comunista, porque aconteceu isso aqui. Meu irmão, vocês são dois pesos, duas medidas, hipócritas. Quem é que ofereceu isenção de visto para a China sem contrapartida nenhuma? Foi o mito. Quem é que sentou para negociar com a Huawei o contrato de 5G no Brasil? Foi o mito. Quem é que disse que a China era um país capitalista? Foi o mito. Quem assinou o decreto 10.046, que prevê, inclusive, a detecção facial dos cidadãos brasileiros? E isso eles não falaram nada. Ficaram quietos, senão o PT volta. Assinou com a caneta presidencial o decreto 10.046, que prevê o reconhecimento facial aos moldes chinês. E os caras ficaram quietos. Aí vai lá o Olavo de Carvalho e diz o seguinte. Nem vou falar aqui o nome do palavrão, mas diz... O Mandetta é o exemplo típico do que acontece quando um governo escolhe seus altos funcionários por puros critérios técnicos, sem levar em conta a sua fidelidade ideológica.
Mas é muita hipocrisia. Olavo, que foi uma pessoa que a vida inteira lutou contra ideologias, hoje vem cobrando fidelidades ideológicas. Ele que dizia, não, quando vem uma ideologia eu me escondo embaixo da cama. O conservadorismo, ele é caracterizado pela ojeriza a ideologias. Olavo, depois da Terra plana, é complicado. E aqui ele continua. Tudo que os comunistas mais desejam é que o adversário tente vencê-lo fugindo da briga ideológica. Os militares de 1964 fizeram exatamente esta cagada e com todo o poder que tinham, acabaram humilhados. Isso aqui é completamente diferente do positivismo militar e ele sabe que é. E todo aluno que estudou desde o começo do COF sabe que isso não é um positivismo. Isso é simplesmente cuidar do povo brasileiro. Senão, Boris Johnson também é um comunista. Donald Trump também é um comunista. Todos são comunistas, comunistas. Quando eles fecham os olhos para a realidade. O que interessa é a ideologia. O homem que passou a vida inteira lutando contra ideologias, hoje diz para que se crie uma militância bolsonarista. Esqueçam a família, esqueçam o conservadorismo, esqueçam tudo. É bolsonarismo, seus analfabetos funcionários e o cristãos. E ele continua dizendo hoje que Mandetta tem que ser preso. Vejam só. Uns escondiam a cloroquina e outros proibiam de usar. O Mandetta proibiu o negócio. Mentira. Isso é uma mentira deslavada e ele sabe que é. Eles, governadores e Ministério da Saúde, querem fabricar... Esse Mandetta, eu não daria meu cachorro para ele cuidar. É um sujeito pueril, boboca, metido. O senhor não é metido não, né, senhor Olavo de Carvalho? O senhor é mesmo o ápice da humildade humana. Esse era o cara que dizia há poucos dias atrás que não existia pandemia nenhuma e que hoje quer prender o Mandetta. É brincadeira, é uma hipocrisia que não tem limites. O tal do Davi Wip, que é o médico do Dória lá, está absolutamente errado em não dizer quais foram os remédios que ele usou. Ele tem que dizer, por ser uma figura pública. Mas pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Bolsonaro também está absolutamente errado por ser a autoridade máxima do país e não revelar às pessoas se o seu exame deu positivo ou negativo. Porque caso ele tenha sido assintomático e depois ele aparece lá tirando foto com as pessoas, ele cometeu um crime contra a nação. Ele cometeu um crime. E você vê essa chuva para destruir reputações. Vários perfis falsos no Twitter foram criados em março de 2020. Você basta ver lá, todos eles criados. No mesmo tempo em que Carlos Bolsonaro foi para o Palácio do Planalto ajudar o seu pai. Agora, você vê não só eles destruindo as reputações, criando essa onda aí de robôs raivosos para sabotar o próprio governo. Isso é ou não é a burrice mais extrema que se pode imaginar? Eles mesmos perderam todos os aliados, porque eles nem atacam a esquerda mais, eles atacam os antigos aliados, todos eles. Todos eles. General Santos Cruz, o próprio Mandetta agora, atacaram o Marcelo Brigadeiro, Danilo Gentili, a mim mesmo, a todo momento. Pessoas que não ganharam absolutamente nada, mas que fizeram esse governo ser eleito, porque não aguentavam mais a quadrilha do PT. E hoje eles se transformam exatamente no mesmo PT. O PT com sinal trocado. Porque não conseguem observar a realidade. Ficaram quietos quando o Bolsonaro assinou uma medida provisória que previa que o trabalhador brasileiro ficasse 4 meses sem receber. Todos eles quietos. Se não fossem pessoas como nós, isso teria passado. Ele foi lá e viu a vergonha, a palhaçada, a canalice que fez e aí voltou atrás, tirou essa parte da medida provisória. Mas é para que você entenda que sem críticas verdadeiras, honestas, um governo não pode acertar.
Com idólatras desse tipo, um governo nunca pode acertar. E para que fazer isso? Da mesma forma que Davi Wip está errado em esconder, Bolsonaro também está errado em esconder aí o seu exame, se deu negativo. Da mesma forma que Witzel é completamente errado por chegar lá, a pessoa na orla, passeando, ele vai lá e aprisiona a pessoa, coloca uma algema na pessoa. Isso é um absurdo, isso é cretino, isso é nojento. Da mesma forma que é nojento ver Dória também lá lambendo Lula e tudo mais. Não, nossas diferenças não são ideológicas. Lula é um criminoso, condenado. Chega desse jogo político. Todos nós estamos no mesmo barco e o povo brasileiro sofre com isso, tá bom?